Olá! O Senado tem promovido uma série de audiências públicas para discutir a medida provisória que cria a chamada carteira verde-amarela, aquela que muda a legislação trabalhista para gerar mais empregos. O assunto tem gerado enorme polêmica na casa. Sobre isso, a gente conversa agora no programa Argumento com o senador Paulo Paim. Ele preside a Comissão de Direitos Humanos no Senado, onde parte dessas audiências tem acontecido, dessas conversas com a sociedade. Senador, mesmo antes da instalação da comissão mista formada em geral no Congresso para analisar as medidas provisórias, nesse caso, a polêmica começou mesmo antes dessa instalação, né? Com certeza, porque como eles estão fazendo uma série de alterações que são proibidas, inclusive, quando a matéria já foi votada nesse ano. Vou dar um exemplo. Quando aqui votaram a tal da MP da Liberdade Econômica, ali dizia que o trabalhador seria obrigado, mediante acordo com o empregador, descansava um dia, mas trabalhava no domingo e nos feriados. Nós conseguimos retirar isso. Então, o Congresso rejeitou. Ele não poderia apresentar uma MP, de novo, assegurando que o trabalhador, garantindo que o trabalhador trabalhasse nos feriados e domingos. Só esse é um exemplo. Mas tem tantas alterações nessa MP que assusta a todos. Uma que mais assustou todo mundo, até os parlamentares da base do governo, no plenário falaram. Uma que diz o seguinte: primeiro disseram que a Previdência estava falida. Eu sempre disse, aqui e para a sociedade, que não, instalei até uma CPI e provei que não estava. Pois bem, qual o ato contínuo logo após a promulgação da medida provisória? O governo simplesmente abriu mão da contribuição do empregador, que é 20% sobre a folha. É a maior contribuição que sustenta a Previdência. Daí ele diz, olha, os empregadores não pagarão mais 20% sobre a folha nesse projeto verde-amarelo, nessa MP verde-amarela, e vai ter uma compensação. Sabe qual é a compensação? O desempregado vai pagar 7%. Não é um absurdo? O argumento do governo é de que isso seria, essa desoneração da folha tornaria mais fácil, mais atraente para o empregador gerar emprego. O senhor acha que isso não pode acontecer? Primeiro, isso aconteceu no passado. E foi, inclusive, no governo Lula e Dilma que eu fiz parte. Eu era da base. Não gerou um emprego. E desoneraram muito mais. Desoneraram 20% de diversos setores da sociedade. Os setores que foram desonerados foram aqueles que não geraram nenhum emprego, só aumentou o lucro. Agora vai acontecer a mesma coisa, só que agora é pior. Desoneraram 20% lá e estão cobrando do desempregado. Diz que a compensação para a Previdência não perder tanto, eles vão taxar em 7% o desempregado. Isso é um absurdo, não tem como passar. Por isso que a consultoria do Senado, mediante documento que eu tive acesso, quando consultado pela Casa, respondeu que o adequado seria devolver essa MP. Eu fiz o apelo no plenário e repito aqui, no sentido de que essa MP seja devolvida. E o governo, se quiser, que mande para o projeto de lei e nós vamos discutir como foi a reforma trabalhista do Temer. Passou, eu discordei, mas passou. Esse documento ao qual o senhor teve acesso é o documento, o estudo pedido pelo presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, à consultoria do Senado sobre a legalidade dessa medida provisória? Foi pedido não só pelo presidente da Casa, mas também pelo líder da oposição, que é o senador Randolph. E nessa resposta, pelo aquilo que eu li, a recomendação é que seja devolvida, como já aconteceu aqui nessa casa em outros tempos. Repito, é uma terceira reforma trabalhista. Tem tantos absurdos ali, como esse que eu falei já, de querer taxar desempregado. Desempregado já está mal, né? Vai ter uma taxação de 7%. Sobre que renda, se ele está desempregado? Sobre seguro-desemprego? Sobre seguro-desemprego. Seguro-desemprego já é como dizia o Chico Anísio, que já faleceu, é desse tamanho e ainda querem tirar os 7% sobre aquele e dar 20% para o empregador, porque vai dar, porque se não vai pagar, vai dar. Entre outras tantas coisas, tem o fundo de garantia também, que hoje é 8%, que vai para a sua conta, que é depositado,
nessa proposta só vai a 2%. E também reduz a multa para demissão, não é? Diminui de 40% para 20%. E ainda tem a periculosidade, que hoje é 30% que o cidadão recebe, ali vai ser 5%. Um outro absurdo, ele termina com uma série de categorias. Você é jornalista, não é? Sou jornalista. Inclusive a sua. Há um movimento enorme a nível nacional, olha lá, ó, gostei desse. Me dá uma cópia para mim colar aqui no peito também, viu? Que é acabar com uma série de profissões. Isso não existe. Leis que foram aprovadas, discutidas, sancionadas e a profissão é regulamentada. Agora, numa MP, ele quer acabar com as MP que eu tenho, com essas profissões regulamentadas, que eu tenho certeza que a casa não vai aceitar. Senador... Nessa onda toda, eu diria ainda, tem uma outra, que é uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, que acaba com a metade dos municípios do meu estado, por exemplo, para ver os absurdos que estão surgindo nesses tempos tenebrosos aqui no Brasil. Essa medida provisória do contrato verde-amarelo, carteira verde-amarelo, programa verde-amarelo, enfim, o objetivo era atingir esses jovens entre 18 e 29 anos. A gente tem uma parcela enorme da sociedade brasileira nessa idade que ganhou esse apelido de nem-nem, né? Nem trabalha, nem estuda formalmente. E esses jovens, hoje, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho ou de voltar a uma atividade de estudo. Nas audiências públicas que o senhor tem promovido e diante das críticas que o senhor levanta, imagino que os especialistas que o senhor ouviu devem ter levantado, eles propõem alguma solução para ajudar o Brasil a criar emprego para esses jovens em detrimento dessa proposta já enviada? Primeiro, quem gera emprego é a atividade da economia. Você acha que algum empregador vai empregar um jovem se ele não tem para que vender os produtos? Porque ele virou bonzinho de uma hora para outra? Porque ele, em vez de pagar, digamos, 1.200, vai pagar 1.000? Não vai, porque é um prejuízo de 1.000. Então, se não houver incentivo na economia para que efetivamente o Brasil volte a produzir, fortalecer o mercado interno, não gera um emprego. Tem alguma coisa nessa... Eu dei um exemplo, inclusive, no governo que eu participei. Abriu mão de 20% sobre a folha para 2% sobre o faturamento. Não gerou um emprego. Então, é uma falsa iniciativa. Na verdade, visa, porque ali a forma que está redigida amplia. Não é só para o jovem, não. Daqui a pouco ele vai contratar quem ele bem entender em diversas situações e não vai pagar as contribuições que paga hoje. O senhor ouviu especialistas do setor, sindicalistas, representantes governamentais? Eu vou dar a minha opinião de como é que gera emprego. Para mim, está comprovado. Tem que, ao contrário do que o governo está fazendo também, que está atirando no sistema S, é o setor empresarial que eu estou aqui defendendo, viu? Já digo que só defendo o trabalhador. Atirando no SEBRAE, é o ensino técnico que nós temos que fortalecer. Se você pegar essa juventude e começar a botar em escolas técnicas, no meu tempo, por exemplo, eu ia para a escola técnica e ganhava um bônus de meio salário mínimo. Isso me mantinha e me formei e é ali que eu consegui chegar, digamos, na vida ao Senado da República. O ensino técnico é o melhor caminho. Hoje em dia, 90% daqueles que fazem o ensino técnico acabam sendo colocados devido às novas tecnologias, os novos tempos. Não é enganando alguém e dizendo que, olha, você não vai pagar o imposto menor se você contratar assim. Ele só vai contratar se ele tiver para quem vender. E se não tem, não contrata. Senador, alguma coisa nessa medida provisória, na análise dos especialistas que o senhor ouviu, nesse conjunto de audiências públicas, salva? Até o momento, todas as audiências que eu realizei, já foram 3 sobre esse tema, eu não vi nada positivo. Todos, por unanimidade, pediram para que a Comissão de Direitos Humanos se pronunciasse no plenário, e assim eu fiz, no sentido que ela fosse devolvida para que houvesse um debate decente e equilibrado. Ela é considerada imoral, inconstitucional, ilegal e até desumana, porque, mais uma vez, vai tirar dos mais pobres. Senador, eu estou recebendo a informação aqui da produção do nosso programa de que há um comentário na internet que talvez o senhor pudesse fazer retorno para nós. Espera aí que está chegando. Ela disse que vai mandar daqui a pouquinho. Tá então, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor em relação a esse programa especificamente.
O que acontece se o Congresso tomar essa decisão, que o senhor disse que teve acesso a esses documentos e que o Congresso deve rejeitar, devolver a medida provisória? Ela só pode ser rejeitada totalmente, parcialmente? Olha, depende do presidente da casa. O correto, para mim, é devolver toda ela. Porque se você aceita parcialmente, vai para uma comissão e lá a comissão pode, inclusive, reproduzir ela, se assim uma maioria, digamos, que tem essa visão do governo, pode fazer acontecer. Para mim, devolve ou não devolve. Para mim, deveria devolver e o governo, se quiser, e os seus parlamentares, que entrem com um projeto de lei e vamos discutir dentro das regras do regimento. Porque essa medida, porque ela já está transformada em lei nesse período. Isso que eu ia Tem dizer, que anular. o que acontece com quem foi eventualmente contratado nesse período? Uma vez que, se ela for derrubada, só prevalece até aquela data. Dali para frente tem que entrar na formalidade normal, dentro do que manda a nossa CLT. Gerando uma confusão jurídica aí grande. Que já também, virou uma enorme confusão. O próprio Supremo agora já está dando liminar em relação à reforma da Previdência que nós tínhamos alertado. Na bagunça que fizeram, muita coisa vai cair no Supremo. Já na reforma da Previdência, como está caindo na reforma trabalhista do Temer. Lembra aquela história de mulher gestante que trabalha em área insalubre? Eu disse que era ilegal, inconstitucional e, repito, imoral. Caiu já no Supremo. Senador Paulo Paim, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Nós conversamos neste programa com o senador Paulo Paim, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. A comissão tem realizado um conjunto de audiências públicas para discutir a medida provisória 905 de 2019. Essa que cria a carteira verde-amarela, o programa para geração de empregos do governo que mexe nas leis trabalhistas. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Se você quiser rever este programa ou outros da TV Senado, pode entrar na nossa página senado.leg.br/TV. Pode também ir lá na nossa página do YouTube, o nosso endereço aparece aí na sua tela. Se quiser falar com a gente, 0800 61 2211. Anotou? 0800 61 2211. Você liga para cá, de qualquer lugar do Brasil, e não paga nada. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até a próxima.